aqui dos estúdios do RJ Mais Negócios, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro, o olhar para o Rio de Janeiro, contar um pouquinho de onde nós viemos e os caminhos que nós podemos traçar para pensar um Rio de Janeiro diferente, um Brasil através desse Rio de Janeiro. E a gente está aqui com Mauro Osório, que foi presidente do IPP, Instituto Pereira Passos. Então fica com a gente que vai ser bacana. Mas vai lá já e se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser convocado em novos vídeos que vai apitar para você. Vem com a gente. Mauro, conta pra gente um pouquinho de onde nós viemos e depois para onde nós vamos. Tá, vamos lá, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa da Associação Comercial. Bom, o Estado do Rio de Janeiro, né? Aí, muito bem escrito aí pelo Carlos Lessa, que como eu era um apaixonado aí pelo Rio de Janeiro, né? Foi reitor da FRJ, intelectual ilustre. Ele tem um livro chamado Rio de Todos os Brasis, em que ele aponta lá que o Rio nasceu como porto e fortificação militar, né? Depois o ciclo do ouro saía por aqui e o Rio já virou um eixo de logística, inclusive da América Latina, né? Já a partir dessa conformação e desse porto histórico que até o início do século XX foi o principal porto brasileiro, né? Então, o Rio de Janeiro ele era a região, quer dizer, com mais desenvolvimento econômico, se bem que se é possível falar em desenvolvimento econômico num período de escravidão, né? Mas era a região mais rica, quer dizer, do Brasil, né? Até o início do século XX, né? Tem um dado impressionante, teve um censo no final do século XIX, né? E que a cidade de São Paulo tinha cerca de 40 mil habitantes, a cidade do Rio já tinha mais de 300 mil habitantes. Mas, com o fim do tráfico negreiro, a partir dali de 1850, né, com esgotamento também das terras fluminenses, quer dizer, o café começa a se expandir para São Paulo. Em São Paulo, até pela falta de escravos, já começa a correr com mão de obra assalariada, com projetos de atração de imigrantes muito forte, com construção de estrada de ferro, e aí foi se criando em São Paulo o chamado Complexo Cafeiro Paulista, né? Tem um livro do João Manuel Cardoso de Mello, da Unicamp, muito bom sobre isso, chamado Capitalismo Tardio, né? Mas, então, a partir de 1880, o café já está hegemonicamente em São Paulo, né? E começa a surgir, atrelado à cafeicultura, já com mão de obra assalariada, com migração, com toda a estratégia também do governo de São Paulo, né? Começa a industrialização a se desenvolver mais em São Paulo do que no estado do Rio de Janeiro. E no início do século XX, se a gente comparar a economia da cidade do Rio e do antigo estado do Rio de Janeiro, né, que era o atual estado do Rio de Janeiro, menos a capital da República, que era o Distrito Federal, se somar essas duas economias, em 1909 ainda estão na frente o conjunto dessas duas economias estão na frente do estado de São Paulo, mas em 1920 já o estado de São Paulo já ultrapassou o estado do Rio de Janeiro. Eu conheço um outro economista, nós estamos aqui na Casa de Mauá, né, que ele diz que, na verdade, o Rio de Janeiro ele perde para São Paulo quando o Barão de Mauá quebra, e que era um grande empreendedor e que foi realmente uma pessoa muito importante, né? Mas, enfim, mais de 20 até 60, São Paulo passa, então, quer dizer, a partir do Complexo Cafeiro Paulista, a partir do processo de industrialização, a partir de 1930 também, o Brasil entra e com Getúlio, quando o Getúlio chega à presidência, inicialmente com o Estado Novo, e depois ele reeleito, né, de um projeto de industrialização do Brasil, e o Brasil passa por um processo de urbanização muito forte. Quem puxa esse processo de industrialização é o Estado de São Paulo. Mas o Rio, como capital da República, como principal referência internacional, quer dizer, do Brasil, como sede de empresas privadas, nacionais e multinacionais, empresas estatais, centro cultural, né? O Rio de Janeiro ele continua tendo um dinamismo econômico basicamente igual ao do Brasil, menor do que o de São Paulo,
Mas, tirando São Paulo, tem outro economista, João Paulo de Almeida Magalhães, também professor titular da UFRJ, que estudou muito o Rio de Janeiro e mostra bem isso. O Rio de Janeiro, a gente não pode falar em crise no Rio de Janeiro até os anos 60. Por quê? Porque se São Paulo passa o Rio em 1920 e tem mais dinamismo, ele é a grande locomotiva do Brasil num período entre 1930 e 1980, em que a economia brasileira dobrava de tamanho a cada 10 anos. Então, realmente é um período de dinamismo econômico muito grande, o centro em São Paulo, mas até os anos 60, o Rio de Janeiro, a cidade, o conjunto da cidade mais o Estado, continua tendo dinamismo econômico, continua subindo, crescendo também puxado por São Paulo. Na cidade do Rio, como já falei, quer dizer, centro cultural, centro financeiro, sede de empresas multinacionais, de empresas nacionais, centro cultural, um eixo muito importante ali dos anos dourados, né? Nos anos 50, tá certo? Bossa Nova, cinema novo, tudo isso passando muito pelo Rio de Janeiro. Então, até 60 não dá para falar em crise. E o antigo Estado do Rio também, por investimentos, por exemplo, surge a refinaria Duque de Caxias, Volta Redonda em 1946, a Fábrica Nacional de Motores. Então, o conjunto da cidade e do Estado, apesar de perder a hegemonia para São Paulo em 1920, a partir do Complexo Cafeiro, não dá para falar em crise. Em 1960, ocorre um projeto que já estava previsto desde a Constituição de 1891, o Juscelino Kubitschek, quando ele se candidata, ele promete que vai construir Brasília, e era uma demanda que tinha muito a ver com a questão da interiorização do desenvolvimento. E o Juscelino ele vem de um estado, que é o estado de Minas Gerais, onde Ouro Preto era a capital e depois se cria uma capital, Belo Horizonte. Ele foi prefeito de Belo Horizonte, foi um importante modernizador, construindo a Pampulha, inclusive o primeiro grande contrato aí do Oscar Niemeyer foi lá em Minas com o Juscelino prefeito, né? E aí o Juscelino resolve fazer Brasília como ele promete 50 anos em 5, e de fato foi um período, esse período dos anos 50 é um período de imenso dinamismo econômico no Brasil, né? E o Juscelino cumpre essa promessa. E tinha uma meta síntese que era Brasília, que é para interiorizar o desenvolvimento, porque o desenvolvimento brasileiro ainda estava muito no litoral. Só que a construção de Brasília, né, e a transferência da capital para Brasília já estava presente na Constituição desde 1891. Então as pessoas não acreditavam muito que ela fosse ocorrer, achavam que isso seria fanfarronice. Mais uma tentativa, né? Na verdade, nunca nem tinha se tentado. Tá. Então as pessoas acreditavam que aquilo era letra morta e tal. Mas o Juscelino ele era muito ousado, e ele construiu. É muito curioso, Ricardo, porque havia uma descrença tão grande, quer dizer, em muitos setores da sociedade, da viabilidade, que o Juscelino de fato ia prometer, ia tentar fazer o que ele dizia que ia fazer, no que se refere a Brasília, que a UDN, que era o principal partido, né, de oposição ao Juscelino, porque esse período democrático, de 46 até o golpe militar ali em 1964, né, era um período que tinham 3 partidos importantes no Brasil: o PTB, o PSD, a UDN e o Partido Comunista, que estava proibido de funcionar, mas que tinha muita presença na intelectualidade, no movimento sindical, operário, né? Então, talvez as 4 forças políticas assim mais significativas desse período entre a redemocratização e até o golpe militar em 64. Então, a UDN era a grande oposição pela direita ao Getúlio, tendo como principal líder Carlos Lacerda, que era do Rio de Janeiro e foi aluno da Faculdade Nacional de Direito, onde eu dou aula, né? Mas, enfim, a UDN ela votou tudo que o Juscelino pediu para fazer Brasília. Por que a UDN faz isso? Porque ela achava que com isso ia desmoralizar ele. Ou seja, ele disse que ia fazer... E não ia conseguir fazer. O que pediu para o Congresso tudo que ele precisava para fazer, o Congresso deu e ele não entregou. Só que o Juscelino entregou. E depois não se achava que ele ia fazer no prazo, e ele fez no prazo. E depois não se achava que Brasília ia se consolidar. Tanto que o Carlos Lacerda, que era o principal adversário dele, eu dizia até inimigo mesmo, porque a política brasileira também era muito polarizada nesse período entre o getulismo e o lacerdismo, né?
Enfim, mas o fato é que, assim, e aí o Lacerda ele se elege, você tem a transferência da capital, quando ocorre a transferência da capital, se cria o Estado da Guanabara, que estava previsto desde 1891, quando houve essa transferência da capital. Depois a gente pode fazer um debate sobre isso, sobre a fusão, que ano que vem completa 50 anos, criar o segundo Distrito Federal do Compromisso, Rio, hein? Que são discussões bastante polêmicas, né? Mas, enfim, mas o fato é que quando ocorre a transferência da capital, né, sem muito debate sobre o futuro da cidade e do antigo estado do Rio de Janeiro, né, é porque ninguém acreditava muito que ela fosse acontecer, e aqui também a tradição sempre foi da gente discutir Brasil e mundo e pouco discutir região. Eu costumo brincar lá na Faculdade de Direito, que lá se chama Faculdade Nacional de Direito. Se eu não falar o nacional, eu apanho. Se costuma falar que no Rio os jornais são o Globo, e antigamente também tinha o Jornal Brasil, em Minas é Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, em Minas é Estado de Minas, Pernambuco, Estado de Pernambuco. Então, a nossa tradição é pensar Brasil e mundo, e por não ter essa crença que o Juscelino ia de fato fazer Brasília, e depois não se acreditar que fosse consolidar, né, pouco debate teve quando ocorreu a transferência da capital. E foi muito interessante, porque quando se cria a Guanabara em 1960, você tem eleição para governador da Guanabara. E o Carlos Lacerda ganhou essa eleição, né? E aí faz toda a política da Bela Cap, que é a política da modernização da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, em tese, teria eleição para presidente em 1965, o adversário dele deveria ser o Juscelino, que ia se candidatar novamente, e aí ia ser a Bela Cap versus a Nova Cap. Então, na verdade, o Lacerda aprovava... Bela Cap e Nova Cap. Na cidade do... O Lacerda apostava na cidade do Rio de Janeiro continuar a capital de fato, e ele se ganhar a eleição para presidente com o Juscelino de que ele tinha feito a nova capital, que não tinha dado certo. Derrubava. Né? Exatamente. Mas, enfim, aí veio o golpe militar em 1964 e a história mudou totalmente. Né? E o Rio de Janeiro, a partir dos anos 70, ele passa a ter uma crise específica. Ou seja, que se entre 20 e 1970, né, a gente não pode dizer que o Rio de Janeiro teve uma crise específica do ponto de vista econômico e social, principalmente do ponto de vista econômico, porque os dados mostram que era um período de grande dinamismo brasileiro e que esse dinamismo também acontecia na cidade, no estado do Rio de Janeiro, com a construção da fabricação de motores privada, a Volta Redonda, a refinaria Duque de Caxias e todas essas coisas que eu coloquei aqui do ponto de vista financeiro, cultural, de sede de empresas, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro acompanhava isso. Mas a partir dali, não. Principalmente a partir dos anos 70, quando consolida a transferência da capital. Porque a capital também foi transferindo lentamente. Então, por exemplo, as embaixadas só vão na década de 70. A Previdência, o Ministério da Previdência, só foi nos anos 80. O Banco Central ainda foi criado no período do primeiro governo da ditadura militar e foi criado na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, ou seja, quer dizer, na verdade, ela vai ocorrendo muito, muito lentamente, né? Mas a partir de 70 Brasília se consolida. Né? E se a gente olhar de 70 para cá, o estado do Rio de Janeiro é o estado em que o PIB menos cresceu. É o estado que perde cerca de 40% de participação no PIB nacional. Se a gente olhar os dados de emprego formal, e os dados aí, a série mais longa pelo Ministério do Trabalho desde 1985, nós fomos o estado em que o emprego menos cresceu. Né? Se nós olharmos os dados, por exemplo, hoje de taxa de desemprego, a taxa de desemprego no Brasil está um pouco abaixo de 8%, nós ainda temos no estado do Rio de Janeiro uma taxa de desemprego acima de 10%. Aí pega o emprego formal e informal. Né? Se nós pegarmos jovens, é pior. Nós temos uma taxa de desemprego hoje no estado do Rio de Janeiro, de acordo com os dados da PNAD e IBGE, de cerca de 24%, mais de 24%. É maior do que a taxa de desemprego no Norte e no Nordeste. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, indicadores sociais, taxa de mortalidade materna, né? No estado do Rio de Janeiro,
nós temos uma taxa de mortalidade materna que é igual à média do norte e do nordeste. É de longe a pior do sul e sudeste. E aí eu acho que uma pergunta que pode se fazer é por quê? Quer dizer, quais são as razões dessa crise? Quer dizer, o Paul Krugman ele diz que uma região ela pode acumular poder e riqueza enquanto ela diz que qualquer região do mundo ele procura estudar, dizer que o Paul Krugman é prêmio Nobel de Economia, amigo, economista americano, com muita presença na academia e também na mídia, escreve no New York Times, e ele diz assim, ele procura estudar a desigualdade entre as regiões, e ele diz, olha, todas as regiões sempre têm forças que atraem empresas e geram dinamismo econômico, né? E tem forças que afastam empresas e afastam o dinamismo econômico. Enquanto você tem mais forças que atraem do que expulsam, essa região acumula poder e riqueza. Mas isso pode, em determinado momento, bifurcar para um círculo vicioso. E o resultado positivo ele chama de círculo virtuoso, usando outro economista que é prêmio Nobel, que é o Gurdar Myrdal. Mas uma região ela pode vir num círculo virtuoso e depois passar para um círculo vicioso. Ou pode vir num círculo vicioso e depois passar para um círculo virtuoso. Por exemplo, a Argentina, né, até a primeira década do século XX, né, estava entre os 10 maiores PIBs por habitante do mundo. Tinha uma expressão que dizia rico como um argentino, né? Era considerado um país europeu dentro da América Latina. E por uma série de equívocos, de erros, entrou no longo círculo vicioso que a gente sabe bem aí como é que está hoje a situação da nossa querida e linda Argentina, né? Ao contrário disso, a China, né, nos últimos 40 anos, entrou no círculo virtuoso, né? E toda hora alguém diz, olha, vai pagar, vai ter isso, vai ter aquilo, mas até agora está indo. Mas é claro que, de repente, pode bifurcar de novo, né? A história é sempre um livro em aberto. O Krugman escreveu um artigo muito interessante no New York Times, quando teve o 11 de setembro em Nova York, né, um atentado, derrubaram as Torres Gêmeas, né? E ele disse, olha, se tiverem outros atentados terroristas em Nova York pode deixar de ser a cidade global por excelência. Ou seja, poderia bifurcar, poderia sair de um círculo virtuoso do ponto de vista econômico para um círculo vicioso, né? E na verdade, o Rio de Janeiro, e eu dei alguns indicadores, quer dizer, básicos aqui nessa nossa conversa, né? Ele realmente entra num círculo vicioso a partir dos anos 70. Eu acho que talvez é uma pergunta que caiba, né? É por quê? Né? Eu acho que aí tem 3 razões, quer dizer, básicas, né? Uma primeira é a transferência da capital sem compensações. Então, Esse é um ponto importante, né? Sim. Que você falou muito bem. Não foi pensado, não se acreditava que ia acontecer, sim, porque estava uma lacuna aí. Por que foi por maldade que fizeram isso com o Rio de Janeiro, o revanchismo, seja lá o que for, porque ele era mineiro? Então, mas não, simplesmente ninguém acreditou nele e ele focou todas as atenções para Brasília. Sim. Na verdade, ele estava pensando no desenvolvimento brasileiro e ele queria que esse desenvolvimento brasileiro se irradiasse para o conjunto do país. E, de fato, houve uma interiorização muito grande do desenvolvimento. Você tem todo o agronegócio hoje na região centro-oeste, toda a estrutura logística que foi instalada. Enfim, a gente pode fazer uma discussão aí porque caberia uma pergunta. Será que não aconteceria de qualquer forma? Eu acho que não, mas é outro debate. Tá. Preferia a gente não fazer ele agora, quando a gente fizer a tela da fusão, a gente pode fazer e não vamos cair nessa tentação de discutir Brasil e vamos continuar discutindo o Rio de Janeiro, que o Keynes, que eu acho que, quer dizer, há um certo consenso, né? Entre os economistas difícil consenso, considerado o maior economista do século XX, ele diz que mais difícil do que ter ideias novas é se livrar das velhas, né? Então, aqui no Rio, a gente tem uma tradição de não pensar Rio de Janeiro, de priorizar o debate nacional e internacional. Aliado a isso, né, o fato de que as pessoas não acreditavam, muita gente não acreditava que o Juscelino faria, né, praticamente não houve debate antes da transferência da capital.
Então, também não houve também uma política de compensações e também a gente não pediu. Até porque a gente não acreditava que fosse acontecer. O Juscelino, inclusive, deu algum recurso, né? O governador provisório da Guanabara, quando ela foi criada, 7 câmaras, um cara muito capacitado da carreira do Itamaraty, mas muito menos do que deveria ter sido, mas também a gente não reivindicou. Que às vezes também tem um pouco o discurso do Rio perseguido. Então a gente quase que perdeu por WO, né? Exatamente. Bom, e então, quer dizer, ou seja, quando a gente pegar, por exemplo, a mudança da capital de Bonn para Berlim, né, quando houve a integração, depois da queda do Muro de Berlim, da Alemanha, né, metade dos ministérios continuaram em Bonn, né, quando mudou a capital de Bonn para Berlim. Aqui não, a gente não reivindicou nada e pouco foi dado, menos do que a gente merecia. Bom, o segundo ponto é que a gente quase não tem estratégias regionais, a gente quase não tem reflexão regional. As nossas universidades aqui estão muito voltadas para o debate brasileiro e para o debate internacional. Eu costumo brincar novamente com meus alunos da Faculdade Nacional de Direito, que aqui no Rio o mais provinciano pensa Brasil, o mais cosmopolita pensa mundo, e Rio de Janeiro quase ninguém pensa. Então, se você não tem reflexão e acúmulo de reflexão, você tem muita dificuldade de construir estratégias a partir de uma mudança como a transferência da capital, né? E terceiro, o debate brasileiro acontecia aqui. Então, boa parte das lideranças nacionais eram do Rio, ou vinham para o Rio, né? E você tem uma ideia, por exemplo, eu já falei das 4 forças políticas mais importantes do Brasil nesse período democrático de 45 até 64, né? Mas o maior partido de representação no Congresso, dos 3 legais, que era o DN, PTB e PSD, né? PSD do Juscelino, o PSD era o partido de maior representação no Congresso, mas aqui elegia um deputado. Foi o Nelson Carneiro, depois, uma época, foi o Chagas, porque aqui o pau cantava, e aqui ou você era lacerdista, ou você era getulista, ou era de esquerda, ou era comunista, né? Então aqui tinha um debate muito polarizado. E quando veio o golpe militar de 64, logo os deputados eleitos pelo PTB foram cassados, 62 foram eleitos 10 deputados federais pelo PTB e 8 foram cassados, né? Foi cassado também o movimento sindical, que era muito forte, né? E uma vez eu conversei com Hércules Corrêa, que foi deputado, foi líder sindical, ele disse que São Cristóvão era conhecido como Moscouzinha, porque tinha um movimento operário muito forte e o Partido Comunista tinha muita força ali entre os sindicatos. Então, isso tudo foi cassado, teve uma perseguição muito grande de intelectuais na Fiocruz, uma história até conhecida aí no meio acadêmico, né? E depois o Carlos Lacerda, que foi o principal líder civil do golpe militar de 64, ele percebe que os militares dizem que o poder é gostoso, né? Então, quem chega quer ficar. Você não faz ditadura para fazer democracia. Depois ela só cai de podre, como aconteceu também no Brasil nos anos 80. Então, os militares chegaram, gostaram, resolveram ficar, e quem não gostou foi o Carlos Lacerda, e ele percebe que não vai ter eleição em 65, como havia um compromisso dos militares com ele, né? De preferência caçando as pessoas, também facilitava a eleição dele em 1965, né? Pela força. Caçando pela força ia facilitar a eleição, mas voltava a ter eleição em 65. Tinha essa promessa do Castelo Branco, né? Mas, na verdade, os militares chegam, gostam, resolvem ficar e não tem eleição em 65. Quando Lacerda vê que não vai ter eleição, ele rompe com o regime militar e faz um acordo com o Juscelino Kubitschek, com João Goulart e com Brizola, criando a Frente Ampla, principalmente com João Goulart e com Juscelino Kubitschek. E aí o Juscelino Kubitschek também é cassado, né? E o Lacerda é cassado, e todos os deputados que foram para a Frente Ampla junto com o Lacerda também foram cassados. Então, no Rio de Janeiro, aconteceu que a esquerda e a direita foram caçadas. Em todo o resto do Brasil, né, houve a cassação da esquerda, de quem as pessoas achavam corruptos, ou quem fez uma crítica e uma coisa mais forte, mais dura contra a ditadura, né? E aí os militares, também quando eles acabaram com os partidos, eles criaram o MDB e a Arena, meio para manter a aparência. Inicialmente se falava que o MDB, o Arena era o partido sim senhor, e o MDB do sim.
porque a oposição mais aguerrida tinha sido caçada. Então. Mas, aos poucos, o MDB vai virando um espaço de resistência, renovação. Miguel Arraes em Pernambuco, Tancredo em Minas, Franco Montoro em São Paulo, Pedro Simão no Rio Grande do Sul, né? Surgimento de novas lideranças como Fernando Henrique, como Serra, né? Movimento sindical também crescendo, né? O próprio Lula apoiou o Fernando Henrique como candidato ao Senado em 78, né? Ainda pelo MDB, né? E, enfim, e aqui no Rio não, o que aconteceu no Rio foi uma coisa curiosa, né? O Chagas Freitas, que era o homem do Adhemar de Barros, no Rio de Janeiro, e o Chagas Freitas também foi aluno da faculdade... Adhemar de Barros. Isso, o Rouba Mais Faz. Rouba Mais Faz. Só que não. E o Chagas Freitas, ele também foi aluno da Faculdade Nacional de Direito, foi da mesma turma do Carlos Lacerda. Aliás, enfim, e aí o Chagas Freitas, ele se forma, ele era de uma família de pessoas da área jurídica, filho de desembargador, homem da elite da cidade do Rio de Janeiro. O Chagas Freitas, ele se forma e resolve não em direito, mas resolve não seguir a carreira jurídica, resolve ir para o jornalismo e para a política. E ele olha que o espaço da direita já estava tomado pelo ODN, o espaço da esquerda tomado pelo PTB, inicialmente Partido Comunista na Legalidade. Ele vai, já como jornalista, entrevistar o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros queria ser presidente da República e ele se aproxima do Adhemar e vira um homem do Adhemar no Rio de Janeiro. E eles compram juntos um jornal chamado A Notícia. E depois criam o jornal O Dia, que nos anos 60 vendia 300 mil exemplares por dia. Então era um jornal extremamente importante. E o Chagas já tinha sido eleito deputado, né, em 62, né? E quando vem o golpe, quando acaba com os partidos, ele negocia com os militares para ir para o MDB. O que para os militares foi muito confortável, porque aqui você tinha um voto oposicionista forte, mas o MDB aqui, ao contrário de ir virando um espaço de resistência, ele virou um espaço ocupado pelo chaguismo, que dava duas legendas ali para a esquerda, para quem não era chaguista, Eloné de Estudas, Ramon de Oliveira, Marcelo Cerqueira, mas controlado com mão de ferro, né, e votando com o regime militar, os deputados federais. Enfim, então o MDB aqui não foi se transformando num instrumento de resistência. O Carioca votava no MDB, mas estava votando no chaguismo que apoiava o regime militar, né? Então aqui, e o chaguismo era muito uma lógica da clientela, muita lógica da bica d'água. Então a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade cosmopolita, onde acontecia o debate nacional, né, passa a ser uma cidade com a lógica política dominada pelo atraso e pelo chaguismo, a partir das cassações dos deputados federais e dos políticos pela esquerda e pela direita. Então, a cidade do Rio de Janeiro e o Estado, né, passa a ser um Estado dos paradoxos, né? Ou seja, ao mesmo tempo nós temos aqui o centro cultural do Brasil e uma política que começa a virar hegemônica extremamente atrasada com o chaguismo. Esses paradoxos continuam até hoje. Eu te falei da taxa de mortalidade materna. Aqui nós temos 1/3 das unidades hospitalares federais, né, contando os hospitais universitários, hospitais militares e hospitais federais, e temos uma taxa de mortalidade materna parecida com a do Norte e do Nordeste. Eu acho que isso também começa muito a partir dali da hegemonia chaguista e de uma lógica clientelista que passa a ser particularmente clientelista e dominante a partir do golpe militar de 1964. Né? E eu acho que essa lógica particularmente clientelista, ela continua hegemônica até os dias atuais. Então, eu acho que nós temos também aqui no Rio de Janeiro uma lógica política muito atrasada. Foi muito curioso, porque o chaguismo, né, que era extremamente hegemônico na política da cidade do Rio de Janeiro, quando vem a fusão, o Chagas derrota o Magal Peixoto, e o chaguismo passa a ser hegemônico na política do Estado, né? E quando vem a eleição de 82, o chaguismo tinha um candidato, né, do MDB, o Miro Teixeira, veio um candidato pela esquerda, que era o Brizola, e veio um candidato pela direita, que foi
o Moreira Franco, né? Mas o Brizola Lima foi um fenômeno interessante na eleição de 82. O Brizola tinha 2, 3... Na eleição de 1982. Tá. Foi a primeira eleição a partir de quando começa a democratização, e o chaguismo já hegemônico no Rio. Eu estava longe de votar ainda. O chaguismo totalmente hegemônico na política carioca e fluminense. Primeiro na cidade do Rio e depois no novo estado do Rio de Janeiro, a partir da fusão. Para você ter uma ideia, quando veio a eleição de 82, o PMDB, que aqui estava hegemonizado pelo chaguismo, ele tinha todos os prefeitos. E aí o candidato do Chagas, que era o Miro, ele sai candidato a governador com um enorme favoritismo, com o discurso que a máquina iria resolver e que a eleição estaria ganha pelo Miro Teixeira. Só que nessa eleição de 82, a eleição majoritária é muita opinião pública, e muitas vezes da zebra, né? E aí nessa eleição o Brizola lambe pela esquerda, chega em primeiro, e o Moreira Franco lambe pela direita, chega em segundo, e o chaguismo chega em terceiro, né? E porque, enfim, quer dizer, porque na verdade o chaguismo estava com muito má fama, então quem era mais conservador votou no Moreira, né? Quem era mais pela esquerda votou no Brizola. E o Brizola, ele estava na memória do povo do Rio, porque o Brizola, o golpe de 64, se tentou dar em 61, quando o Jânio Quadros renuncia, né? E o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, fez a campanha da legalidade e virou um quadro nacional ainda mais importante. Ele foi muito importante para não ter o golpe militar em 61. Com isso, ele ganhou muito prestígio no Rio, onde acontecia o debate nacional e onde tem essa tradição de pensar Brasil e pensar mundo. Então, o Brizola, quando ele termina o mandato como governador, depois de ter feito a resistência da campanha da legalidade, ele veio candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro e teve 25% dos votos. Ele sozinho como candidato a deputado federal. Acho que nunca mais teve esse fenômeno no Brasil. Então ele estava na memória desse povo. E ele, a partir dessa memória, com um discurso grande, com televisão, porque eleição para governador, volta a ter debate. Ele sai lambendo e vira governador, sai de 2% no início do ano. Né? Ele tinha um discurso extraordinário, né? Sim. E teve essa história, e teve realmente uma história positiva da campanha da legalidade. Mas ninguém acreditava no início do ano que o Brizola teria chance. Né? Sandra Cavalcante chegou a ter, também está bem nas pesquisas, depois caiu e tal. Então, a nominata para deputado estadual e federal que o Brizola conseguiu montar era muito fraca. E ele ganha, o Miro e o chaguismo sofrem uma derrota importante na eleição de 82, mas faz 1/3 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E só com um deputado muito experiente e cascudo. E, na verdade, o chaguismo deixa de existir sob a liderança do Chagas, mas essa lógica clientelista continua existindo no Estado do Rio de Janeiro. E existe até os dias atuais. Ou seja, a gente não vê... Eu tenho uma moça que fez uma dissertação de mestrado, Ricardo, que ela mostra que a bancada federal eleita pelo Rio, em 62, pela direita e pela esquerda, era muito debate nacional. A eleita em 70, já regime militar, era basicamente escudo de clientela. Então ou seja, eu acho que a crise do Rio, ela tem 3 questões centrais: transferência da capital sem compensações, a falta de tradição de reflexão regional, o que gera muitos equívocos e gera dificuldade na construção de estratégias, e uma lógica política particularmente clientelista e desestruturante, que pouco a pouco foi passando de lógica de clientela para lógica de máfia. E a gente chega, é claro que hoje a questão do crime organizado é nacional, é internacional, mas eu não conheço nenhuma capital do país que tenha territórios controlados no nível que tem no Rio de Janeiro. Tá certo? Então a gente tem realmente, eu acho que, uma hegemonia política extremamente complexa. Quer dizer, o assassinato da Marielle, então isso meio passando de clientela para a lógica de máfia, né? Então, nós temos aqui um ambiente institucional muito hostil. A gente está numa casa empresarial, né? Eu fiz um estudo sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? Que é uma proposta do governo federal,
Hoje o Sistema Único de Saúde é o maior sistema de compras públicas do mundo, e hoje a gente gasta 20 bilhões de dólares em importação vinculada à área de saúde, máquinas, equipamentos, remédios, insumos, respiradores. A gente viu na pandemia que isso é um problema. Então, hoje a política do governo federal, né, a partir de uma formulação... Diminuir essa dependência externa. Diminuir essa dependência externa e gerar dinamismo econômico. Aí é que eu quero ouvir, porque eu estou meio assustado com tudo que você contou até agora, mas qual é a porta de saída? Vamos lá. Eu acho que a votação é mais um paradoxo. Essa proposta de você, que está muito bem construída, né, de você trabalhar com a ideia do complexo econômico industrial da saúde, ou seja, o SUS, usar o poder de compra, como os Estados Unidos fazem e outros países fazem. Olha, em vez de fazer uma licitação, dizendo quem der o preço mais baixo, mais qualidade eu compro, eu digo o seguinte: quem vier produzir no Brasil, eu compro por 10 anos. A indústria farmacêutica, a estimativa é que a publicidade é 30% do custo. Então, isso pode, inclusive, baratear o preço, né? Mas essa proposta nasce no Rio, na Fiocruz, mas, por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro não recebe nenhuma indústria farmacêutica nova desde 2000. Quando o Zé Serra... E perde, né? E perde algumas. Quando o Zé Serra ele cria o genérico, surgem várias indústrias de capital nacional, hoje das 20 maiores no Brasil, na área farmacêutica, né? Farmoquímica é insumos, farmacêutica é remédios. Na área farmoquímica, a gente importa 95%. Mas na área farmacêutica, a gente tem uma presença maior e surgiram várias empresas novas com genérico, né? Várias de capital nacional, entre as 20 maiores hoje, 7 são de capital nacional. Tem a Fiocruz e tem 6 privadas. Mas das privadas, nenhuma veio para o Rio de Janeiro. Estão em Goiás, estão em São Paulo, estão em Pernambuco, estão em Minas, mas não é só por incentivo fiscal. Na verdade, às vezes a gente fica meio nesse discurso do samba de não está só, que a questão é imposto, né? Imposto ninguém gosta de pagar, né? Por isso que chama imposto em qualquer lugar do mundo, né? Vai pagar. Não tem jeito. Imposto. Exatamente. A sociedade tem que definir onde o Estado tem que estar, tem que gastar bem, tem que ser bem feito, vai ter que ter uma carga tributária maior ou menor de acordo com a decisão da sociedade. Na Europa, a carga tributária é muito maior do que nos Estados Unidos, porque tem saúde pública, educação pública, enfim, né? Mas, enfim. Mas, voltando aqui, né? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem esse outro paradoxo. Aqui surgiu a proposta do Complexo Econômico Industrial da Saúde e não vem indústria para cá. Por quê? Muitas vezes porque tem problema de milícia, ou porque tem muita burocracia para abrir empresa, né? Ou por problema também de achaque de empresário. Tá certo? Então a gente tem um ambiente institucional hostil que a gente precisa superá-lo. Então eu acho que um ponto importante é a renovação política. E primeiro caminho, então, que você está apontando. Sei. É necessário Isso. a renovação política e a gente parar de votar no amigo do bairro, né? Exatamente. No amigo do bairro, ou quem está pressionando também, e não cair também no discurso da raiva. A raiva não costuma ser boa conselheira. Ou seja, não, você precisa ter racionalidade. Nem a raiva, né, nem a extrema-direita, nem o amigo do bairro. Que muitas vezes nem é amigo só dele mesmo, né? Mas, enfim, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa, né, definir essa estratégia. E acho também que para a pessoa não ir para a raiva, nem ficar no amigo do bairro, porque aquele cara que está desempregado, e aqui tem uma taxa de desemprego de jovens de 24%, porque o que o IBGE pergunta? Você procurou emprego? A garoto que está estudando não aparece, que está no desalento não aparece. Então é uma crise também de descrença no futuro. E aí você pode ir para o discurso da raiva. Mas uma educação também, né, Osório, porque o modelo de trabalho está mudando. Uma coisa é o cara que está lá no CAGED e outra coisa Tudo bem, mas por que a gente tem um resultado tão diferente em São Paulo? Está mudando no mundo inteiro. Sim. E no Rio de Janeiro é muito diferente. Definitivamente sim, é só a forma de observar esses números. Mas, por exemplo, a PNAD está pegando todo tipo de ocupação. Tá certo? Então está pegando empresa, está pegando MEI, está pegando ocupação formal e informal, e tem um percentual muito alto de pessoas que dizem que estão procurando emprego no estado do Rio de Janeiro sem encontrar, principalmente jovens. Então tem um problema específico aqui.
Se a gente olha o PIB, a gente é o que menos cresce. Então também não tem dinamismo por novas formas. Tá certo? Então tem uma crise, né? Tá? Eu acho que esse argumento de que novas formas de trabalho, que eu sei que alguns fazem, não cabe, porque quando a gente olha todos os indicadores, nós hoje estamos na... Não, mas eu não falo isso para defender, não. Eu falo isso só como uma observação. Sim, mas eu sei, mas é um argumento que eu vejo aparecer, inclusive com debate de pessoas daqui da Associação Comercial, eu acho que não procede por causa disso. Quando a gente olha o ICMS, hoje nós estamos na 13ª posição, em termos de ICMS por habitante. Quer dizer, a gente ainda é o segundo PIB, muito por conta da extração de petróleo em alto mar, que acaba gerando muito pouca riqueza também, porque, inclusive, 75% dos fornecedores da Petrobras não estão no estado do Rio de Janeiro, estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa, primeiro, definir quais são as estratégias, né, para estar redinamizando a economia e quais são as potencialidades do Rio. Aí eu acho que tem o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é uma, né? O Complexo Petróleo e Gás porque, na verdade, é uma riqueza que vaza, né? Não só porque 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro, como o ICMS ele é um imposto que é cobrado onde ele é consumido e não onde ele é produzido, ao contrário de todos os demais produtos. Então, temos também uma área de turismo, entretenimento, esporte, cultura, mídia, que o Rio tem muita tradição que a gente deve explorar mais, precisa explorar mais. Mas, para isso, a gente precisa renovar a política, precisa também de infraestrutura. Então, eu costumo defender que o Rio de Janeiro precisa de um New Deal verde, principalmente na nossa periferia metropolitana. Ou seja, a gente fez um arco e não dinamizou. Por que não dinamizou? Porque ou falta água, ou falta luz, ou falta telecomunicações, ou tem milícia, né? Então a gente precisa, quer dizer, estar renovando a política, estar reestruturando a máquina pública estadual. Hoje o Estado do Rio de Janeiro não tem um único assistente social. Então a gente precisa, quer dizer, de assistente social. Não é possível que não precise. Você tem que definir onde o Estado está e aí precisa estruturá-lo de forma adequada, né? E eu acho que para a gente estar iluminando isso, ou seja, o Rio de Janeiro tem muitas potencialidades, tem jeito. O Power Tunnel... Não, eu estou quase entrando aqui debaixo da mesa. Não. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que se candidatou ao governo do Estado do Rio de Janeiro, perguntou, Mauro, você não fica deprimido estudando o Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Paulo Artung, por exemplo, né, ele fez uma enorme modernização no Estado do Rio de Janeiro. Aliás, ele vai estar aqui na Associação Comercial, no seminário que vai ter em setembro, que eu também estou uma das mesas. Eu acho que a gente podia estar olhando o que aconteceu lá no Espírito Santo, né? Mas o fato é que eu acho que a gente precisa estudar mais o Estado do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque aí você vai estar iluminando as causas dessa crise e iluminando quais são as saídas. E aí a sociedade pode estar votando também em parlamentares, em prefeitos, governadores, que possam estar caminhando também nessa direção. Ou seja, a gente precisa arrumar o debate. O Rio de Janeiro ele tem muitos sensos comuns equivocados. Eu acho, Mauro, que falta um pouquinho de sentimento de pertencimento que foi perdido durante esses anos e talvez muito pela causa que você acabou de expor. E as pessoas ficam não só desacreditadas, mas desanimadas em participar do processo e vai lá e vota no amigo do bem. Quem? Então põe lá no fulano, no ciclano, para não citar nome algum. Ou que, do ponto de vista retórico, mais xinga os políticos. Né? Mas que não apresenta caminhos. E demoniza a classe política. Né? Sim. Mas, na verdade, está mais pensando em si mesmo do que em qualquer outra coisa. Então, eu acho que aí nós temos uma das riquezas que nós temos no Estado de Janeiro, é uma estrutura universitária pública muito potente. Tá? Até pela própria história do Rio de Janeiro. Então, Mauro, a gente esteve aqui conversando com o professor Roberto. Isso. E ele fez uma exposição bastante importante para a gente e a gente aqui chegou à conclusão que é fundamental essa reconexão. E aí ele me perguntou, puxa, mas a gente já esteve desconectado.
e eu falo reconexão da academia com o empresariado, com a sociedade de uma forma geral, porque precisa haver uma conexão maior do que a que existe. Não é que não existiu ou deixou de existir, mas ela precisa haver uma conexão maior para que a gente consiga avançar, entender quais são os estudos que precisam ser feitos, qual é o avanço tecnológico que a academia pode trazer, os estudos propriamente dito, para que a gente consiga aplicar, por exemplo, na biotecnologia, quais são os estudos que a academia pode fazer e que se conectam com os investidores interessados, que conversa que a gente tem que ter para que isso aconteça. Porque não adianta você desenvolver uma tecnologia bacana, importante, temos uma academia extremamente forte no Rio de Janeiro, mas se você desenvolve alguma coisa que não tem ninguém interessado em investir, você está desperdiçando aquele conhecimento, no meu modo de ver. Sim, mas vamos lá. Eu não acho que desconectou. Eu acho que a Academia do Rio nunca esteve conectada para entender as especificidades locais e regionais. Ou seja, a Academia no Rio de Janeiro ela deu o tempo todo uma contribuição enorme para o Brasil. Quer dizer, hoje você só tem a Petrobras como ela é porque foi criado o CENPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras. Foi criado o Centro de Pesquisa da Petrobras porque existe a UFRJ e a COP. Tá certo? Se você tem hoje vacina, é porque você tem aqui a Fiocruz. O Plano Real surgiu da PUC do Rio, a teoria da inflação inercial, né, que é heterodoxa, né, com André Lara Rezende, por exemplo, muito à frente dessa reflexão. Né? Então, essa conexão existe. O que não existe é uma tradição dessa academia pensar o Estado do Rio de Janeiro. Por isso que, enfim, que os reitores agora se reuniram, criaram um fórum de reitores das instituições públicas de ensino superior, né? E vai ter já está sendo organizado, já está tendo, eu estou fazendo parte, representando a FRJ, um programa permanente de pesquisa sobre o Estado do Rio de Janeiro. Excelente, excelente. E aí a ideia desse programa tem um representante, porque quando eu me formei, enfim, eu me formei no final de 79, né? Onde é que tinha instituição pública de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro? Na cidade do Rio, você foi aluno do Cefet, né? Fica ali na Praça da Bandeira, na cidade de Niterói, principalmente pela UF, né? E na Enciclopédica por causa da Rural. Hoje, qualquer região que você vai do Estado, ou tem a UF, ou tem o FRJ, ou tem a UERJ, ou tem a UENF, ou tem o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal Fluminense, o próprio Cefet, o Colégio Pedro II, que também está fazendo parte desse fórum de reitores, que foi criado, que hoje tem graduação e tem mestrado. Né? Então, a ideia é o seguinte, pegar essa capilaridade, continuar pensando no Brasil e mundo, mas botar isso para pensar o Estado do Rio de Janeiro. Seja para iluminar esses problemas políticos do Estado de Janeiro, por que a gente tem tanto território controlado, porque eu acho que a gente tem uma crise institucional, que uma das consequências dela é a crise de segurança pública. Então, como é que a gente resolve essa crise institucional? Votando melhor. Como é que a gente resolve? Mas como é que o povo pode entender isso? E aí eu acho que entra o papel das universidades para estar discutindo isso e estar contribuindo para iluminar essas questões. Tá certo? O que falta para o complexo econômico industrial da saúde dar certo? Ou para a gente ter... Por que hoje o cinema e vídeo está crescendo muito mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, se a gente tem uma tradição histórica nessa área aqui? Né? O que precisa para isso? Nós fizemos uma discussão sobre isso aqui no podcast. Eu fiz um livro pelo Sebrae chamado Atividades Indutoras no Setor Serviços. Né? Então, quer dizer, e aí o FRIPERJ, né, onde uma das coisas que sobressai é a nossa potencialidade na área de um bloco de atividades que pega turismo, entretenimento, esporte, né, cultura. Né? O Rio pode ser a capital de esporte da América Latina, tá certo? Mas eu acho que já perdemos uma grande oportunidade com as Olimpíadas. Sim. É uma tristeza isso, mas a gente está aqui para olhar para frente, isso. Olhar positivo. Mas se construiu coisas, tem equipamentos, né? Vamos trabalhar nisso. Então, esse Fórum de Reitores, ele
Ele está trabalhando já está organizado. Eu tenho a alegria de estar representando a UFRJ dela, que tem um professor pesquisador de cada uma das 10 instituições que fazem parte, que é a UFRJ, a UF, a UENF, a UERJ, o Colégio Pedro II, o Instituto Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Cefet, né? E, enfim, a gente tem um representante de cada uma dessas instituições. Já organizamos um seminário, um grande seminário, estão todos convidados a participar, vai ocorrer no Cefet, 25, 26 e 27 de novembro. É um seminário com mesa de discussão e com apresentação de trabalho, de resumos ampliados. Os escolhidos vão virar artigos, vai ter um livro, né? E a gente também está percorrendo o Estado, discutindo a situação de cada região e quais são as estratégias para a gente estar redinamizando esse Estado, melhorando as políticas de saúde, de educação, e articulando as universidades com as prefeituras. Tá Eu vou te fazer uma provocação então, Mauro. Eu acho extraordinário o que você está me dizendo. Extraordinário, a gente precisava disso já há algum tempo. Mas eu vou fazer uma provocação. A gente tem alguém do Centro de Negócios participando desse processo para que a gente consiga entender quais são os pares interessados aqui no Brasil ou fora do Brasil para investir e tornar esses projetos, o que será gerado pela academia, projetos reais que possam transformar. Não dá para a gente ficar pensando que esse dinheiro, porque tudo precisa de dinheiro, virá só dos governos federais, estaduais ou municipais. Eu quero crer que a maioria desse dinheiro vem da iniciativa privada. Sim, sim. Mas para você fazer isso, você precisa organizar o poder público do Estado de Janeiro. Sim. Se tiver milícia, não vai vir, por exemplo. Infraestrutura, você pode fazer através de PPP. Mas o tempo todo, nós estamos discutindo com a sociedade. Nós convidamos o presidente da Associação Comercial, né? Para estar agora o FRIPERJ vai passar a ter um CNPJ, tem um estatuto, foi aprovado nos conselhos universitários das 10 instituições, estão todos convidados. A Assembleia de Fundação vai ser no dia 19 agora, de agosto também, lá no Cefet. Você está convidado aí lá, sua Estarei casa. lá. Isso. O Josié me disse que vai, nós estamos convidando a Firjan para estar presente também. Vamos estar terça-feira no Norte Fluminense, estamos convidando também o setor empresarial para estar participando. Então, a ideia é a gente estar ampliando o debate regional, organizando o debate regional e estar ofertando isso para a sociedade, para estar se votando melhor, para estar também, quer dizer, os setores empresariais também perceberem melhor as potencialidades que tem no Rio de Janeiro, né? E realmente quebrando esse ambiente institucional hostil que tem no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, reconstruindo infraestrutura. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra para empresários, uma empresa, um evento de final de ano, né? Aí tinha um senhor lá e aí ele me falou que ele tinha 2 plantas, ele fazia coisa para banheiro e cozinha, né? Uma na periferia do município da periferia metropolitana do Rio e 2 em São Paulo. E o arco metropolitano tinha acabado de ser feito. Falei, e o arco? Ele falou, não, agora eu chego 2 horas mais rápido em São Paulo. Mas eu estou pensando em tirar minha planta da periferia metropolitana do Rio e levar para São Paulo. Falei, por quê? Ele falou, não, porque muitas vezes telecomunicações é vagalume, eu não consigo nem emitir nota fiscal eletrônica, né? Ou falta energia elétrica e eu perco o que eu estou produzindo. Como que falta energia elétrica se nós temos Angra 1, Angra 2, sim, mas Angra 3? Eu sei, mas aí o problema maior infraestrutura. É a Light, né, que atende o estado do Rio de Janeiro, porque esse sistema de energia ele é nacional, ele é interligado, ainda bem, nós temos, né? Isso é uma coisa boa, quer dizer, do Brasil. Quem atende aqui são 2 monopólios, um estadual pela Light, também tem, enfim, também tem outra empresa de energia, que Enel. é a Enel, que atende o interior e parte da periferia que é muito bem falado em São Paulo, né? Mas no Rio é pior, hein? É porque São Paulo se organiza mais e grita mais. Mas se você for ver, eu tive uma vez uma reunião com o pessoal de comunidade, inclusive pessoal pobre, é de chorar, perto de televisão, perto de geladeira, cai sinal. Então, quando a gente, por exemplo, a gente precisa ter agências reguladoras adequadas, seja cobradas quando é agência reguladora federal, seja organizadas estaduais. Nós não temos estrutura de carreira.
não temos quadro técnico, não temos gente concursada nessas agências. Se você troca o monopólio público por um monopólio privado sem agência reguladora... Eu acho que é fundamental trocar para o privado, mas tem que haver uma regulação. O que você... Eu ouvi ontem uma discussão um podcast falando sobre a gente precisa aliviar, a gente precisa desburocratizar. O que é desburocratização e o que é deixar ao léu a população? Porque a fiscalização, ela não é burocracia quando feita da forma certa. Sim. Agora, você deixar por conta de construtoras, deixar por conta de alguns segmentos de mercado uma autodeclaração e o prédio é construído e depois do prédio pronto, o que você faz? Você vai demolir o prédio em Copacabana, que não considerou recuo nem afastamento, como estava na norma e ficou bloqueado muito tempo e depois chegaram à conclusão, não, então libera o prédio. Ricardo. Todo errado. E é na Avenida Atlântica. Então, a fiscalização, Mauro, é extremamente importante, talvez mais importante até mesmo do que deixar a iniciativa privada cuidar, porque ele ali tem uma visão diferente. Aquilo ali tem que dar lucro. Mas tem regra para isso funcionar. E o que a gente está deixando são as regras passarem. E tem que ter investimento também. E o lucro não pode ser só de curto prazo. É lógico, é evidente que tem que ter, mas para isso serve a fiscalização. E a agência reguladora, sim. E a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, a Baixada Fluminense, tá? Ela sai de menos de 200 mil habitantes em 1940, hoje tem 3 milhões e meio. Isso foi feito basicamente sem investimento em infraestrutura. Né? E aí tem uma coisa curiosa, que às vezes as pessoas acham que tem que separar a cidade do Rio do antigo estado do Rio. Ou tem que fazer um segundo Distrito Federal aqui, né? Mas essa periferia ela é tão desestruturada, ela é muito fruto do fato de não ter sido feita a fusão quando a capital mudou para Brasília em 1960. O que aconteceu? O Brasil se urbaniza muito rápido nesse período de muito dinamismo econômico, né, de dobrar de tamanho a cada 10 anos, entre 1930 e 1980. E esse dinamismo econômico é puxado pelo Sudeste, né, principalmente de São Paulo e o Rio também, até os 60, cidade maravilhosa, né? Enfim, então vinha muita migração do Nordeste, da parte pobre de Minas, para Rio e São Paulo. Até 1940, quem vinha trabalhar na cidade maravilhosa ficava no Rio. Favela, na Zona Sul, na Zona Suburbana. Só que a partir disso fica complicado arrumar esses espaços na cidade do Rio. Então o pessoal começa a ir principalmente para a Baixada inicialmente. Né? Ia para lá, vinha para cá para trabalhar no Rio, não conseguia morar aqui, ia morar onde? Na Baixada. Gerava riqueza onde? Na cidade do Rio. Gerava despesa onde? Na Baixada. Que as prefeituras não tinham condição de bancar nem o antigo estado do Rio, porque a riqueza de impostos estava ficando aqui. Principalmente, Ricardo, por um fator que é o seguinte: como é que a estrutura tributária, até essa reforma tributária, que eu acho que vai ser muito boa para o Brasil, né? Você tem os impostos municipais, ISS e IPTU, você tem o imposto estadual, que antes chamava-se Imposto sobre Vendas e Consignações, e a partir da reforma tributária 67 passa a se chamar ICMS. Qual é a lógica do ICMS? A lógica do ICMS é que 20% fica na cidade onde ele foi arrecadado, 80% vai para o governo do estado para ele investir no estado inteiro. Aqui você tinha, a partir da transferência da capital, a Guanabara, um estado, e o antigo estado do Rio de Janeiro. Então a cidade do Rio tinha um privilégio tributário. Todo o imposto estadual arrecadado na cidade do Rio só podia ser gasto aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade. Que era Guanabara, era uma coisa, era a mesma coisa que a outra, era sobreposto. Né? Então, cidade de São Paulo, imposto arrecadado lá, só 20% ficava na cidade de São Paulo. O que fez o governo do estado? Fez com os outros 80%? Criou a infraestrutura da ABC Paulista, dando condição de atrair empresas. Aqui não. O cara vinha trabalhar aqui, morava na Baixada, mas a empresa que ele trabalhava, o imposto ficava integralmente aonde? Na Guanabara. Então, se você faz a fusão em 60, você poderia ter organizado
o Estado do Rio de Janeiro de uma forma muito boa, ainda pegando um período grande de crescimento da economia brasileira, né, que o Brasil ainda cresce até o final dos anos 70, tá certo? Então, essa situação da separação de dois estados criou uma periferia metropolitana particularmente desestruturada e sem capacidade de atrair investimentos. Então, não adianta você fazer o arco metropolitano, não adianta você fazer um terminal de contêiner em Itaguaí. Isso pode atrair muita empresa, que a indústria adora se instalar em retroárea de porto. Se você não tiver água adequada, esgoto, telecomunicações, se você tiver milícia, se não tiver energia, né? Então a gente precisa do New Deal. E um New Deal verde, porque essa nossa periferia metropolitana tem muita área de proteção ambiental. Nova Iguaçu, 60% do território é área de proteção ambiental. Paracambi é 100%. Né? Você tem ali Tinguá, você tem ali a Mendanha, né? Enfim, então, isso é um patrimônio que a gente tem, principalmente nesse momento aí de mudanças, né, climáticas, de eventos extremos, mas a gente precisa, aí uma outra questão é a política metropolitana. Nós não temos a cidade do Rio, nós temos uma cidade metropolitana. Mas o governo do estado criou o Rio Metrópole. Tem algum funcionário de carreira lá? Até hoje não. Na verdade, isso foi criado por uma legislação votada na LERJ, né? Enfim, se criou formalmente, existe, né? Mas até hoje não está estruturado. Você tem uma fundação, a Fundação CEPERD, que não tem um estatístico, ela é o IBGE estadual, não tem um estatístico, não tem um economista. Então, a gente precisa ter cuidado também, que às vezes tem gente que faz um discurso, a gente não pode ser estatista, mas também não pode fazer um discurso anti-Estado. Porque se a gente não estruturar o setor público, dá em milícia. Qual foi o primeiro miliciano famoso no território fluminense? O Tenório Caxias. Por quê? Exatamente porque tem essa história que eu acabei de te contar, não tinha Estado lá, alguém vai cuidar daquele povo. A ausência do Estado gera promove o desvio. O amigo do povo, entre aspas, né? Que vai cuidar do jeito dele. Então a gente precisa discutir aí aonde o Estado tem que estar e aí estruturar adequadamente, entendendo que serviço é gente. Então precisa ter concurso público, precisa ter estrutura de carreira, sem ser pesada, até porque ter transparência, ter história. Qual a grande empresa que não precisa ter memória? Que não precisa ter continuidade. Então precisa ter quadro técnico concursado. O governo Lacerda... Eu acho que tem que ter responsabilização. Eu concordo com você, mas tem que ter responsabilização, porque eu não vejo hoje, Mauro, uma responsabilização daquele funcionário público que senta em cima de um documento e aí existe toda uma turma que fala isso é burocracia. Não, isso não é burocracia, isso é incompetência ou uma ação perversa desse funcionário público ou desse conjunto de funcionários públicos. E a falta de fiscalização ou o medo, esse funcionário acuado por conta de uma força que vira para você e fala assim, puxa, eu não posso maltratar o empresário, o vereador até veio aqui muito aborrecido comigo, funcionário público, tá? O vereador veio aqui dizendo que eu estou atrapalhando a vida do empresário e permitir, dei o alvará para ele, estando todo errado. E por que você deu o alvará para ele? Não, porque eu não sou louco de falar com esse vereador aí que eu não vou dar. Sim, mas então, vamos... Isso é muito ruim, isso é um desvio muito sério que a gente tem. Com certeza. Por isso que se tivesse uma responsabilização, ele falaria assim, vereador, estou pedindo minha exoneração. Por isso que a gente precisa iluminar. Por isso que a gente precisa iluminar o debate para entender como estruturar o setor público de forma adequada, como ter fiscalização, como ter transparência e ter funcionário público. Eu acho que tem que ter funcionário público. Pega aí, hoje não tem. Esse funcionário público, você está dizendo que deu uma vaga errada, e muitas áreas não tem funcionário público. A Fundação CEPERD não tem um estatístico, não tem um economista. A Companhia de Desenvolvimento Industrial, o funcionário mais jovem, o caçulinha, tem 67 anos. O Estado, nos anos 80, tinha mais de 1.000 engenheiros. Hoje deve ter uns 200 perto de se aposentar. Então a gente precisa dar racionalidade a esse debate. Ou seja, nem o estatismo, nem a visão anti-Estado. É transparência, é definição de prioridades, é ampliando o debate sobre o Estado. Por isso, eu vou convidar aí quem está
nos assistindo e resistiu até agora, né, para estar participando das atividades do Fórum de Reitores. Nós vamos estar terça-feira em Campos, na Universidade Norte Fluminense, discutindo, divulgando lá, convidando a sociedade para estar junto, inclusive o setor empresarial também. Vamos estar fazendo a assembleia, os reitores vão estar fazendo a assembleia de fundação formal do FRIPERJ no dia 19, lá no Cefet. Se você não for, eu vou puxar a tua orelha. O compromisso aqui. 14 horas, e participar desse grande seminário que nós vamos fazer, e a gente vai estar construindo um programa permanente de pesquisa. Também, vamos ter um site para estar divulgando dados do Estado, todos esses dados que eu estou aqui, porque tem muita informação equivocada, tem muito senso comum equivocado por falta de reflexão, por falta de informação. Vai ter um site com análises conjunturais, né? Enfim, então é todo um programa muito bem organizado. Eu acho que a gente pode deixar de ser um Estado que pouco se estuda para o Estado que talvez se estude de forma mais organizada e está iluminando, sistematizada e articulada territorialmente, articulada com a sociedade em geral, quer dizer, enfim, todos os setores da sociedade, né, para a gente estar procurando iluminar e tentar entender, quer dizer, de fato, né, quais são os problemas e quais são as soluções. Os caminhos possíveis. Eu tive ouvindo uma palestra do novo superintendente da Polícia Federal, e ele falou na palestra que um dos problemas do Rio é entender quem é parte do problema e quem é parte da solução. Quem de fato é amigo do povo e quem não é, né? Então, para isso tudo, a gente precisa estar iluminando esse debate. A gente, em Portugal, teve lá uma coalizão lá chamada Geringonça, né, que deu muito sucesso. Acho que a gente tem que criar aqui a Geringonça Fluminense. E, enfim, está trabalhando e ampliando esse debate para estar desnudando as coisas. Quem é parte do problema, quem é parte da solução, quais são de fato as saídas, e aí a sociedade, né, não entra no desespero, não entra na raiva, né, e eu acho que a gente vai conseguir construir uma bifurcação positiva e sairmos do círculo vicioso para o círculo virtuoso. E você que está assistindo a gente, não esquece, vai lá, se inscreve no canal, aperta para você ser comunicado, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos, maratona aí o que a gente tem conversado, tem muito vídeo já lá, eu acho que vale super a pena para você construir um conjunto de informações, talvez um pouco diferente das que você tem visto. A gente aqui procura, como você disse, desnudado, trazer a coisa crua para que você consiga tirar as suas análises, com as suas convicções, analisar e tirar as suas conclusões. E saiba de uma coisa, você não muda o seu cenário se você não atuar em grupo. Nós aqui temos uma turma muito capaz, muito competente, mas nós não somos muitos. Então a gente precisa de você, né, Osório? Claro. Nós precisamos de mais braços. Claro. E considere a possibilidade de no dia 19 estar lá, porque esse pode ser um passo importantíssimo nesse processo de mudança. Nós precisamos participar das audiências públicas. Se não pode combina com alguém da sua confiança que possa estar lá representando um grupo e à noite essa pessoa compartilhando o que viu lá. Olha, não concordei com nada, está tudo errado, então chama o seu vereador, chama o seu deputado, aqueles que você tem proximidade, na verdade, quem você votou, você tem que ter alguma proximidade para discutir. Deputado, vereador, eu não concordo com aquilo que está sendo posto lá. Você quer ver um exemplo? Apartamento de 16 metros quadrados. Mudar o código de obras do município é uma vergonha mudar o código de obras do município para permitir que um prédio seja transformado para um apartamento de 16 metros quadrados, dizendo que isso é uma forma de dar solução na favela. Quem é da favela que vai comprar um apartamento de 250, 280 mil reais? E 16 metros quadrados não é um apartamento. No meu modo de ver, quando eu estudei arquitetura, uma das cadeiras de construção civil, você tinha
à medida da unidade mínima que gera ergonomia para uma pessoa viver. Então, para mim, isso me parece mais um favorecimento para uma determinada construtora do que gerar condição para que o centro do Rio seja ocupado. Sim. A discussão, a questão é essa, é participar, é ampliar o debate, a gente passar a ter debate regional. Eu vou te dar um exemplo. Eu já vou fazer agora em setembro 69 anos, me formei em 79, fui estagiário do Milton Santos, o grande geógrafo, ganhou o equivalente ao prêmio Nobel na área de geografia. A primeira vez que eu vi o Estado do Rio de Janeiro se organizando para fazer alguma reivindicação foi agora na defesa do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, né? Houve vários documentos que foram feitos, a Associação Comercial também participou, pessoas da academia, e dá uma racionalidade. A gente tem que manter o Santos Dumont, mas o Santos Dumont é um aeroporto que tem uma pista pequena, um aeroporto mais para voo de passageiros e para voos regionais, né? O Galeão é o nosso aeroporto mais importante. E o Galeão é importante para o turismo, porque é o aeroporto que tem a principal porta de entrada do Brasil, né? E, na verdade, você trazendo de volta os voos para o Galeão, né? E aí você precisa fazer uma limitação, porque diz na literatura que qualquer região que tenha menos de 30 milhões de voos ano, se você não tiver uma coordenação, você vai ter uma competição predatória. Então, se limitou o número de voos do Santos Dumont, está sendo uma série de políticas de incentivos do Galeão, já está tendo muita ampliação de voos para lá, e o Galeão é importante para o turismo, mas também para a industrialização do estado do Rio de Janeiro, porque um terço do comércio nacional por valor é feito via avião, né? Então, quer dizer, por exemplo, para a área de saúde, para a Fiocruz, para transporte de órgãos e por aí vai. E também de medicamentos, de insumos. Então, para a industrialização do estado, por exemplo, você tem a GSL em Petrópolis, e os turbinas de avião chegam de aqui de avião para ser levado para Petrópolis, fazer a manutenção lá. Então, isso foi a primeira vez que eu vi o Estado se organizar para esse debate. A gente conseguiu se organizar, pressionar o governo federal, conversar com quem tinha que conversar, e se estabeleceu uma política de limitação do Santos Dumont, e o Galeão está florescendo de novo. Então, isso é bom para o estado do Rio de Janeiro e é uma amostra viva. E é bom para o Brasil. E é bom para o Brasil, e é uma amostra viva de que, se a gente se organizar de forma racional, com argumentos, com conhecimento, né, olhando, tá certo? Quer dizer, de fato, quem é faz do problema, quem é faz da solução, onde é que estão as potencialidades, né? De fato, atividades indutoras são aquelas atividades que podem atrair renda nova, vendendo para outras regiões ou trazendo gente para consumir no Rio de Janeiro, né? Isso aí tudo a gente vai gerar um jogo de ganha-ganha, as pessoas vão poder também votar melhor, a gente tira o estado do Rio de Janeiro do circo vicioso e leva para o circo virtuoso. Então, convidar, só encerrando, convidar as pessoas para estarem, quem estiver em Campos, tá legal? Quem estiver em Campos ou puder ir a Campos, terça-feira a gente tem um debate lá, dia 19, a fundação do FRIPERJ, Assembleia de Fundação do ponto de vista formal do FRIPERJ, né? E vai estar lá todo o grupo de pesquisa, universidades, os pesquisadores, parlamentares, que também estão contribuindo para esse programa de pesquisa com recursos de emenda, e o nosso grande seminário, 25, 26 e 27 de novembro, com apresentação de trabalhos, com divulgação, os prêmios para dissertações e teses, e toda essa integração das universidades, pensar o estado do Rio de Janeiro e estar gerando jogos de ganha-ganha para a nossa população. Vai lá, participa, porque a mudança acontece a partir de você. A gente estava falando aqui de segurança. A segurança começa a partir de você. Você é parte da solução ou parte do problema, se você quiser. A opção é sua. Fica com a gente, que tem muito mais aí para a gente continuar discutindo, para transformar esse Rio de Janeiro e o Brasil através desse Rio de Janeiro. Vamos lá.